Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova, como é que vocês estão? Shiryu Mega aqui, espero que estejam todos bem. E vamos a minha opinião, né, o que eu achei do Akashic. Talvez seja assim que pronuncie ele, né? Vai saber. Acho que é um dos primeiros vídeos que eu faço o que eu achei, antes de fazer o como jogar, eu não tenho certeza. E eu já vou explicar o porquê disso. Acho que eu vou ter bastante coisa pra falar desse mecha, na verdade, sabe? Porque, embora eu esteja fazendo esse vídeo, eu acho que eu não tenho uma opinião formada ainda, sabe? Então, curta, compartilha, se inscreva no canal se você não é inscrito. Se é a primeira vez aqui, muito bem-vindo. Lembrando que o link das minhas redes sociais estão na descrição. E tem vídeo aqui de todos os mechas. Então, se você quiser aprender alguma coisa nova com algum mecha, ou só ver mesmo minha opinião, muito bem-vindo. Tem várias tier lists de todos os mechas sobre como jogar, de tech e tudo mais. Minha opinião também, algumas dicas, enfim. Muito bem-vindo se você é novo por aqui. Então vamos lá, cara. Minha opinião do novo mecha. Como eu falei, acho que eu não tenho uma opinião formada ainda, mas é uma coisa que eu realmente precisava falar com vocês, porque esse é um mecha que eu acho ele bem diferente, sabe? Ele é bem diferente com tudo que a gente está acostumado no jogo, porque é a primeira vez que a gente vê um mecha que é realmente focado em counter, tá ligado? É um mecha focado em counter, sabe? A gente pode jogar ele tanto de uma maneira mais agressiva quanto defensiva, né? Ele tem algumas mecânicas para tancar, mas acho que é a primeira vez dentro do jogo que tem um mecha com isso muito forte. E eu acho que é exatamente por isso que as pessoas estão falando que ele é ruim, tá ligado? E eu acho que também é exatamente por isso que eu tô tendo dificuldade pra saber como encaixar ele. Porque assim, ele não é um mecha... No geral ele não é um mecha ruim. Eu não achei ele um mecha ruim. A proposta dele é muito boa, sabe? Ele causa bastante dano no dash dele, na arma secundária, se a gente conseguir encaixar, é claro. O dash dele eu acho que no total, acho que dá 1000 de dano, por aí, 1200, eu não tenho certeza, porque se eu não me engano, o dash dele dá 500, depois a broca dá 700, então eu acho que no total é 1200, por aí, o somatório todo, sabe? Dá um dano considerável. E o shield dele, a gente só ativando e desativando, né, a arma secundária ali no caso, acho que dá 350 de dano, por aí, ou é 400. Mas se a gente conseguir procar ela, tipo, usar o escudo e carregar ele até 100%, dá muito dano. Eu acho que dá 1000 e pouco também, ou 900, eu sei que dá muito dano. Então, tipo assim, se a gente conseguir encaixar tudo direito, a gente consegue causar uma grande explosão de dano, tá ligado? Mas aí a gente entra em alguns poréns. Primeiro porém, o dash dele. Vou por partes. Vamos primeiro falar da arma primária dele, né? Pra eu também não me perder aqui. A arma primária dele, cara, tem uma cadência de tiro bom, sabe? Tem um DPS ok, não é nada muito absurdo. Tem um DPS ok, razoável. Tem aquela mecânica de a gente conseguir dar mais dano, vamos dizer assim. Porque entrou no vídeo da She-Hulk. Consegue dar mais dano, né, se a gente ficar muito tempo ali concentrado e tal. O tiro sai crítico e dá 200 e brawl contra a mecha. E essa bala também perfura, então é uma mecânica interessante. Não tem muito dano, mas o DPS é legal. O maior problema mesmo na arma primária dele, na minha opinião, não é nem o dano, né, e nem o fire rate, sabe? Eu acho que isso tá ok. Pra mim o que pega mesmo é a acurácia. É a acurácia que é muito ruim, sabe? Porque impede a gente de jogar longo alcance, sabe? E médio alcance acaba sendo ruim também. E pelo kit do mecha ele acaba funcionando bem melhor a curto alcance. Aí a arma primária dele acaba sendo meio inútil, entre aspas, sabe? Serve só pra gente dizer que tá ali, tipo assim, ó, tô te dando dano, ó, tô te dando dano. Serve muito mais pra você meio que
pokeando, deixando o cara ali meio fragilizado e procurar uma brecha pra acertar a broca, tá ligado? E falando da broca, vamos falar da broca aqui também, é o dash dele. O dash dele é muito bom, eu gostei muito do dash dele, sabe? Porque, deixa eu ver se tem aqui alguma parte da gameplay que eu uso o dash dele. Porque o dash dele, cara, é legal porque... Aqui, acertei o bagulho certinho, não apareceu o dano que eu dei. Mas o dash dele cobre uma área muito boa, tá ligado? Cobre uma área muito legal. E quando a gente acerta o alvo, a gente dá um stun e acerta a broca. O stun não dura muito tempo, deve durar meio segundo no máximo. É o tempo... O stun só dura o tempo que ele pega a broca e acerta o cara, tá ligado? Ah lá, tá vendo? Aqui. Pô, acertei certinho ali a Andrômeda. Ah lá. Não, dá no total acho que dá 700 de dano. Aqui, deixa eu ver aqui. Aqui deu 203, 508 eu acho. Ah lá. Não, é estranho, o bagulho meio que ativou 3 vezes. Aqui. Acertou. Ah não, o que acertou por último foi meu tiro, então é isso. Então mais ou menos o combo todo da broca dele dá 700, tá ligado? Ainda assim é um dano considerável, considerando também que a gente tem stun. Enfim, o dash dele cobre uma área legal, cobre uma amplitude boa, o que a gente consegue criar algumas jogadas interessantes, sabe? Tipo assim, ficar flanqueando o inimigo, indo pro lado e pro outro, pegar high ground. É muito legal fazer isso com ele. E o dash dele também, quando a gente pega o inimigo, tem toda essa mecânica que eu falei. Mas o dash dele tem alguns problemas se a gente for usar ele de forma agressiva. Assim, no geral, o dash dele eu não achei ruim. Eu achei ele meio bugado. Porque depois que a gente usa o dash, o mecha ele meio que desliza, né? Então, tipo, dá uma deslizada assim. Conforme a gente vai jogando, a gente meio que se acostuma com esse deslize. Mas depois de um tempo, se a gente estiver no alto, meio que ele perde o deslize, ele perde todo o movimento. E cai muito duro. Isso eu achei meio bizarro. Mas ok, foda-se. É coisa do mecha. Mas o que eu fiquei meio bolado mesmo com o dash dele é que o dash dele vai total em linha reta. Não tem... Ah lá. Não tem como fazer curva. Não tem como fazer curva. E isso acaba sendo muito ruim, porque acaba sendo muito difícil. Se a gente for usar isso de maneira agressiva, claro, é muito ruim de acertar o alvo. Tá ligado? Isso é muito ruim de acertar o alvo. Se a gente estiver longe, sabe? Só se pegar o cara muito distraído, ou se não o cara estiver castando alguma habilidade e a gente consegue pegar nesse momento, tá ligado? Tipo a Aurora, tu vê que a Aurora vai soltar o raio naquela hora e você vai e consegue encaixar o dash pra parar ela, tá ligado? Por exemplo. Então é um bagulho difícil de encaixar e requer uma certa habilidade, sabe? Reflexo pra conseguir encaixar. E se a gente não encaixar, a gente fica muito vulnerável também, se a gente for usar de maneira agressiva. A gente fica, tipo assim, vulnerável, porque a gente acaba saindo de posição, e a gente fica vulnerável também, porque a gente perde o dash. Então um dash que a gente poderia usar de maneira defensiva, a gente usa de maneira ofensiva, perde ali a habilidade e fica fudido, tá ligado? Então isso são vários problemas que o dash dele tem, que eu acho que poderia resolver um pouco se pudesse fazer um pouco de curva. Não precisa ser uma curva acentuada nem nada, cara. Só um negocinho assim, ó, chegando a 20 graus. Seria muito bom e ajudar muito ele. E o outro lance dele é o shield, que na minha opinião o shield é a verdadeira força do mecha. E é um dos motivos que eu até agora não consegui bater um martelo pra saber onde que eu boto ele na minha tier list, sabe? Porque é um mecha que tem muito potencial, mas eu tenho um certo receio de fazer um julgamento ruim nele e acabar colocando ele numa tier list, numa tier indevida, seguindo meus padrões, por não ter conseguido tirar o máximo dele, sabe? Não ter conseguido entender a mecânica do mecha. E eu tô sentindo que eu não consegui entender direito a mecânica dele voltada pro shield. Por que eu digo isso? Porque, cara, o shield dele é muito bom, mas também, ao mesmo tempo, tem vários problemas. Acho que tudo nesse mecha tem muitas vantagens e desvantagens. E o escudo é o seguinte, o escudo não tem vida. Então a gente pode estancar tudo. Ponto.
Todos os projéteis do jogo a gente consegue tancar, tá ligado? A gente consegue tancar e não tomar dano nenhum. Então isso é bom. E a gente consegue reativar isso que eu falei e encaixar um dano no cara, como vocês estão vendo aí no vídeo, como eu falei anteriormente. Mas o shield dele é difícil de usar, porque tem alguns problemas. Aqui, por exemplo, agora eu usei o shield de maneira certa para atacar o Raven, mas eu usei ele errado para me defender. Tá ligado? Eu não consegui tancar a flechada para absorver o dano, sabe? Então, tipo assim, o shield dele tem essas mecânicas de absorver o dano e tudo mais e tal. E é complicado acertar a arma secundária dele, a bolinha. Isso é um grande problema do cara, porque embora o projétil seja rápido, tá ligado? E não é difícil de castar, a gente ativou o escudo e basicamente já pode castar de novo para ativar a bolinha, é ruim de acertar, porque é muito pequeno. É muito pequeno. Se o projétil fosse maior, pelo menos maior igual, quando atinge o alvo fica uma explosão, seria muito mais fácil de acertar, porque a gente erra muito essa bolinha, mesmo de perto. Tipo, o cara tá na tua frente, você usou o escudo, ativou de novo para usar o contra-ataque, e ainda assim tem grande chance de você errar, porque o bagulho é pequeno. O bagulho é pequeno. E nesse tempo de reativar, se o cara dá um pulinho, chegar um pouquinho pro lado, qualquer coisa assim, você acaba errando. Então você tem que ter um reflexo também, uma mira muito boa, não só para ativar o shield para tancar na hora certa, como também para conseguir reativar e causar o dano no cara, tá ligado? Então eu acho que eu tô tendo problema com isso. E acho que a mesma coisa que aconteceu com o Snow quando lançou, que as pessoas tinham dificuldade para saber quando ele estava invisível ou não, e quando o jogo foi avançando as pessoas conseguiram detectar isso melhor. Eu acho que com esse mecha vai sofrer o mesmo problema, só que com o escudo. Porque eu tô reparando que assim, você usa o escudo para tancar ali, pum bum bum, só que tipo assim, cara, você ativou o escudo, a pessoa só para de te atacar, tá ligado? E não precisa mais, você não, tipo, tá ligado? Você só não ataca mais e você não vai absorver o dano para rebater. Então, não tô falando que o shield dele seja inútil por causa disso, mas é muito melhor usar esse shield para anular jogadas mais de armas secundárias, sabe? Do que de armas primárias. Não que de arma primária seja ruim, a gente às vezes pode usar, às vezes para se reposicionar, tá ligado? Usando para se reposicionar ou usar mesmo só na intenção de reativar. Tipo, o cara colou na tua frente, tá tirando um tiro com a arma primária, tu vai lá, usa e revida. Mas aí também entra o outro problema desse shield, que é um dos pontos fracos dele. Porque quando a gente ativa ele de novo aqui, nossa, isso aqui mostrou perfeitamente. Quando a gente ativa ele de novo para causar o dano, nesse momento aqui de reativação, ele fica vulnerável. Então, muitas das vezes, você erga o shield para dar o dano e você acaba se expondo muito para causar o contra-ataque, tá ligado? Então, às vezes você, até nesse momento de causar o contra-ataque, às vezes você fica muito vulnerável para apanhar. Aqui, é justamente nesse momento que a gente vai desativar o shield para causar o contra-ataque. É nesse momento aqui que a gente fica muito vulnerável, sabe? Então, esse mech ele fica muito vulnerável nas mecânicas dele, se a gente errar, sabe? Se a gente errar, a gente fica extremamente vulnerável, tanto dash. Aliás, tanto se a gente errar, tanto quando a gente acertar, a gente fica vulnerável. O dash dele, se a gente acertar, a gente fica vulnerável. Então, vulnerável por quê? Porque é um tempo que a gente vai ficar ali parado, dando stun no inimigo, batendo e tudo mais. E mesmo se a gente acertar o stun no cara e acertar a broca, a gente ainda vai ficar colado com o inimigo. E dependendo do inimigo que a gente está jogando contra, a gente vai ficar muito fodido, porque o cara pode ter dash, o cara pode ter arma secundária, pode ter tudo mais e pode revidar na gente. Mas aí você fala, poxa, Liu,
Eu usei o dash no cara, peguei ele fora de posição e tudo mais, e eu tinha shield. Ainda posso me fuder? Pode se fuder. Porque se você colar no cara, brocar ele com dash, encaixar certinho e ficar vulnerável de certa forma para matar o cara, você tem o shield ali para se proteger, a queima-roupa, mas você pode não conseguir encaixar o shield tão bem assim, porque você pode acabar usando o shield na hora errada. Você pode usar tipo muito adiantado ou muito antecipado, então você pode acabar não tancando todo o dano. Pode até tancar dano nenhum, ou pode até tancar tudo, mas aí entra também outro problema, porque você pode acabar errando a segunda ativação, que é o contra-ataque. Então, é muito... Não vou falar que é muita falha, mas o que esse mecha tem de ponto forte, ele também tem de ponto fraco. Porque a gente tem que saber muito bem cadenciar a habilidade dele, saber a hora certa de usar, saber a certa de não usar, para conseguir encaixar ele, sabe? E assim, eu quero ler aqui com vocês uns comentários que eu fiz no vídeo. O Gabriel, salve Gabriel, ele comentou uma coisa aqui que eu achei muito pertinente, eu também respondi ele, eu quero compartilhar isso aqui com vocês, porque isso aqui faz parte do meu pensamento, né? E era uma coisa que eu queria trazer pra cá. Mas então, só vou ler aqui pra vocês esse textão e depois vou pontuando aqui algumas coisas aqui. Gabriel Pinheiro de Assis, salve, mano. O que ele escreveu aqui, ó, a casca é muito bom, mas não sei, ele não me deu a impressão de ser um mecha nada pelão, nada do tipo. E realmente, eu também não achei ele nada pelão. Quando a gente viu o vídeo dele, da teaser, eu realmente achei que ele ia ser um mecha muito apelão, muito broken. E de certa forma ele mas ele tem muitos pontos fracos e muitas falhas. E acaba ele se tornando um cara meio difícil de encaixar. Mas vamos lá. Pensava que ele iria para a Tier S sem questionamento, mas talvez ele seja mais adequado no A. Os módulos padrões dele já são os melhores, nem precisa aumentar para chegar no nível 25. Aqui ele está falando, né, dos módulos dele, eu não vou ler muito aqui, mas assim, fazendo um resumo. Os módulos dele é bem característicos para como que a gente vai jogar, sabe? Porque, tipo assim, ou a gente vai focar na arma primária, ou a gente vai focar no... Aliás, ou a gente vai focar na arma primária e mobilidade, ou a gente vai focar no shield para tancar, em questão de contra-ataque, tá ligado? É um ou outro. Ou a gente vai focar na arma primária e mobilidade, ou focar no shield dele, sabe? Então os módulos têm isso. E... enfim, vou continuar lendo, mas os módulos são bem característicos do mecha, sabe? Tipo, meio que direcionando da forma que a gente tem que jogar com ele. Aqui, apesar do tiro do escudo ter potencial de dar mais dano do que a estocada do dash, e é verdade, você precisa ser um baita especialista em contra-ataque e saber exatamente quando o seu oponente for usar arma secundária e não errar. Do contrário, é melhor apostar na estocada que dá 700 de dano garantido. Então, entre diminuir o dash, que ele tá falando dos módulos, que foi o que eu tava falando quase agora, sabe? Tipo, é muito arriscado a gente investir nesse mecha em dash no escudo, porque embora seja a força do mecha, dá mais dano e tudo mais, o caralho, a chance de falhar é muito alta. Então, focar com ele na arma primária é bom. Aliás, não é bom, é melhor, porque é mais garantido focar na arma primária para dar dano. Mas ao mesmo tempo a arma primária dele não é tão boa assim como eu falei no começo do vídeo. Então, é meio contraditório certas coisas desse mecha, sabe? Não contraditório, tipo, ele tem um papel. O papel dele é tancar e... não tancar, como posso dizer assim? Na minha visão, de um modo geral, o objetivo dele é... No X1, você consegue encaixar ele muito bem. Porque vai depender mais, tipo assim, da sua habilidade de jogo neutro, sabe? Sabe a hora certa de usar e coisa e tal. Mas quando a gente pega isso numa questão mais Battle Royale, de squad, Team Deathmatch, é onde os pontos fracos dele começam a aparecer com muita força.
E qualquer coisa que a gente erra, como eu falei antes, né, a gente fica muito exposto para tomar porrada. E a arma primária dele, se a gente erra, a gente não é tão punido assim. Então, meio que o ideal, entre muitas aspas, até agora, é jogar com ele focando na arma primária e usar o shield e o dash como um certo complemento. Uma coisa que eu costumo falar de certa forma para quem joga de Venturus ou Neutron Star, por exemplo. Não tentar pegar o gap close de maluco, não tentar rushar em cima do cara para usar a lâmina ou para usar a transformação do Venturus por usar, sabe? A gente vai usando a arma primária para ganhar espaço, para fazer isso. Só que com esse mecha eu não vejo que a gente vai usar a arma primária para ganhar espaço. A gente vai usar a arma primária só para causar dano mesmo e pegar o inimigo quando o inimigo vacilar. É um mecha que eu vejo que a gente vai trabalhar muito mais no vacilo do oponente, tá ligado? Então, para usar ele, tem que ter uma leitura muito boa de jogo e entender os mechas, como eles funcionam, pra gente conseguir usar o dash na hora certa para pegar o inimigo, ou usar o escudo para contra-atacar também na hora certa, o que é relativamente meio difícil, sabe? Enfim, vamos lá. E também tem os cores dele. O core 1 dá mais dano, aliás, não dá mais dano, mas vamos assim, dá mais tiro, né? E o core 2 você consegue tancar mais e dar regeneração de vida. Então até nisso, em questão do core, o papel dele, do que a gente vai fazer, tá bem definido. É que o que eu respondi ele, concordo contigo, eu ainda preciso jogar muito mais com ele, como eu falei. Eu não quero bater o martelo e falar, esse mecha é ruim, esse mecha não presta. Sendo que por ele ser diferente, eu tô sentindo que eu tô tendo dificuldade de tirar algo bom com ele, como eu tenho falado aqui pra vocês. Porque ainda preciso testar e jogar para me adaptar mais com o escudo dele. Mas eu não falo isso nem no sentido de dar dano. Eu falo mais isso no sentido de servir como segurança para os mechas que estão comigo em squad, sabe? Tipo, ficar do lado da Alborada para proteger ela. Ficar do lado de um Gabriel para proteger ele. Para o Gabriel conseguir bater de uma forma segura. Ou andar junto com o Caramelo, sabe? Tipo, meio que fazer a segurança de outros mechas. Porque a gente... Isso esse mecha faz muito bem, sabe? Guardar ali a galera, sabe? Isso esse mecha faz bem. Ele consegue fazer isso bem. Mas é difícil de fazer também. Porque, né? Não é todo mundo que vai ter, vamos dizer assim, uma jogada de time assim, aguçada. Beleza? Então vamos lá. Mas assim, pelo que eu percebi jogando até agora, antes de começar a partida, a gente tem que ter em mente se a gente quer jogar priorizando a arma primária ou kit de broca mais shield. Porque se tu tentar fazer os dois papéis de agressivar e tancar, tem grande chance de dar merda. Porque, assim, como eu tava falando quase agora, esse mecha a gente tem que saber muito bem o papel que a gente vai fazer na partida antes de começar a partida, quando a gente vai chamar o mecha. Porque as nossas techs, os módulos, nossa estratégia que a gente tem que adotar em jogo tem que estar muito alinhado para tirar o máximo proveito dele, porque a gente pode acabar perdendo certa força dele por escolhas erradas, sabe? E aqui, voltando, e acho que isso foi o que eu falei aqui agora. O problema dele, entre aspas, que isso não se reflete só nos modos, mas como eu falei quase agora, na postura de jogo. E aqui, um mecha, ele tem um kit de habilidades interessante. Eu acho o kit dele de habilidade muito interessante, mas qualquer erro é um potencial alto jogado fora. Você errou o shield, já era, vai ficar muito vulnerável. E não vai conseguir também devolver o dano com tranquilidade. Errou a broca, vai ficar fora de posição, não vai conseguir encaixar o dano. Você tem que estar muito afiado em questão de reflexo para usar a broca ou para usar o contra-ataque na hora certa. Tirando que, ao meu ver, como botei aqui no comentário, tem que ser um bom jogador. Tem que ser um bom jogador em jogo neutro. Tem um vídeo aqui no canal falando de jogo neutro.
é uma parada que existe mais em jogos de luta, mas é uma parada que a gente pode aplicar em qualquer jogo. Vou deixar aqui num cartão, sabe? Eu passei só um overviewzinho para explicação, mas esse mecha aqui, a força dele é jogo neutro. É jogo neutro. Acho que não tem muito o que dizer, é jogo neutro, tá ligado? Saber a hora certa de usar as coisas, pegar nas falhas, abrir brechas. Aqui, um certo domínio de jogo neutro, né, que eu vejo que os jogadores de Super Mecha não estão preocupados, sabe? Eu não vejo a galera muito preocupada com isso. Tem pessoas que jogam assim, mas eu percebo que é mais... Sei lá, sabe quando você faz uma coisa mais, vamos dizer assim, por instinto, intuição, já está acostumado ali, ou você tenta fazer alguma coisa diferente, jogadas mais defensivas, você acaba caindo ali no jogo neutro, mas de uma forma mais, assim, intuitiva, sabe? Do que realmente fazer de propósito. Mas é um conceito muito interessante que eu sempre, às vezes, falo aqui no canal para quem quer melhorar a gameplay. Então, assim, o mecha... Quanto tempo tem de vídeo? Meu Deus, 25 minutos. Esse mecha, eu no geral não achei ele ruim, mas ele tem essas falhas gritantes, o que acaba não deixando ele ter muito dano, o que pode soar meio contraditório, porque se a gente acertar tudo com ele e encaixar certinho, ele tem muito dano. Ele tem muito dano mesmo, mas errar as coisas com ele é fácil. Não é porque você está com o escudo ativo que você também vai conseguir carregar ele em 100%. Carregar ele 100% é muito difícil. Eu acho que eu nunca consegui carregar ele em 100%, tá ligado? Então, são certas coisas que é meio complicado de atingir. Então, dificilmente a gente não vai dar muito dano com ele em partidas. Em Team Deathmatch, ele é um mecha que eu vejo que eu menos dou dano, tá ligado? Eu menos dou dano. Eu posso até ganhar partida, eu posso ter muitos abates e tudo mais, mas eu dou pouco dano. Sabe? Dou pouco dano, porque é difícil de encaixar as coisas com ele. Às vezes a gente acaba ficando em pouca posição. Aliás, fora de posição. Aliás, não é que eu dê pouco dano com ele. Eu dou pouco dano em comparação à quantidade de dano que eu recebo. Porque esse é um mecha que eu percebi que talvez seja o único que eu tenha reparado, pelo menos. É um mecha que eu recebo muito mais dano do que eu dou dano. Tipo assim, se eu dei 20k de dano, provavelmente eu vou ter recebido 25, sabe? Não é sempre que isso acontece, mas é meio que comum isso acontecer com esse mecha em específico. Que é justamente por causa disso, porque é um mecha que fica fora de posição muito rápido, você se expõe muito, tanto para bater, tanto para recuar, tudo mais. Outra coisa também que eu esqueci de falar, ele não é bom para matar piloto, tá ligado? O tiro dele não é bom para matar piloto, não tem hitbox muito alto, e o tiro também não tem área de explosão. Se tem é muito baixa, não consegui nem reparar. Então é meio bananada isso. E acho que, não sei se eu já falei tudo que eu tinha que falar, mas assim, esse mecha, pelo que eu reparei, ele é meio que counter natural de Aurora e Boreas. Mas ele sofre muito, muito para um caralho de Arthur e de Neutron, porque mesmo você, por exemplo, mesmo você tancando todas as espadadas do Arthur, você vai tomar stun. E se você tomar stun, o Arthur vai chegar com a espadada em você e vai comer sua bunda, tá ligado? E o Arthur, ele é muito móvel, o que ajuda ele a ter muita facilidade de se esquivar, tanto da sua arma secundária, se você reativar, né? Tanto da sua arma, tanto do seu dash, tá ligado? O lado bom disso tudo é que o Arthur, quando ele vai bater, ele fica parado, o que é fácil de atingir a lâmina dele. Mas isso, tipo assim, você vai atingir a lâmina no Arthur, aliás, você vai atingir o dash no Arthur, vai stunar ele, vai causar o dano nele, mas você vai estar perto dele, que é tudo que um Arthur quer, você está perto dele.
Então não tem sentido. E o Neutron é a mesma coisa, se você chegar perto dele, o Neutron vai te fazer de churrasco. E o Neutron, mesmo se você stunar ele, o Neutron vai continuar te batendo, tá ligado? Com a arma secundária. Então, se você chegar perto de um Neutron pra bater no Neutron, usar o dash, boom, stunou, broca. Não sei se isso é bug do jogo, eu acredito que sim. Mas o Neutron parece que não toma stun, sabe? Se você der o stun no Neutron, ele vai continuar te batendo. Então, outro mecha também é arriscado de a gente chegar perto pra bater. Sabe qual é? E assim, no mais, eu já vou avisando que eu não estou batendo martelo para isso, mas muito provavelmente esse mecha vai ficar na tier D, na C, muito dificilmente ele fique na B, talvez até ele fique uma tier menor do que o Raven. Não sei, acho que sim, porque eu vou continuar jogando com ele para testar, como eu falei. Eu não tenho direito a minha opinião muito formada, mas eu percebo que é um mecha que, mesmo ele tendo seus pontos fortes, que são bem fortes, é difícil de encaixar ele, sabe? Qualquer erro é muito caro. Qualquer erro é muito caro. Então, mas eu vou continuar jogando com ele para testar aqui, sabe qual é? E vou trazer futuras atualizações. E é justamente por isso que eu ainda não fiz o vídeo dele de como jogar, porque eu ainda não sei como jogar com esse mecha, tá ligado? Tem mecha que lançou no dia, e no dia mesmo eu tava fazendo um vídeo de como jogar, que é o Pulsar, lembrei, o Pulsar. O Pulsar lançou na quinta-feira. Na quinta-feira mesmo eu tava fazendo um vídeo de como jogar, porque o Pulsar ele é fácil de jogar. Ele tem várias características de outros mechas do jogo. O Pulsar eu achei muito fácil de jogar. O Pulsar tem aquelas mecânicas lá, aqueles combos dele e tudo mais, mas ele eu achei um mecha super fácil de jogar. Super fácil, sabe? E não estou querendo dizer que eu sou o pica do Pulsar, que eu fui o pioneiro brasileiro de ensinar as pessoas a jogar com Pulsar, mas assim, depois que eu fiz aquele vídeo lá e as pessoas começaram a assistir, muitas pessoas vieram pra mim falando, tipo assim, caraca, eu achava o Pulsar muito ruim. Depois que eu vi seu vídeo, comecei a gostar dele. Eu vi que ele é um mecha realmente bom, sabe? Porque o Pulsar realmente ele só é um mecha difícil de jogar. Difícil assim, tem que ter muito dedo. Não é um mecha difícil de jogar na real. Você precisa ter muito dedo. Você precisa estar batendo e se movimentando toda hora. E, enfim, eu tô falando tudo isso por quê? Porque ainda não fiz o vídeo porque eu, real, não sei jogar com esse mecha ainda. Sabe? Tipo assim, vou fazer o vídeo de como jogar se eu não sei jogar com essa merda. Aliás, eu sei jogar com ele. Eu sei jogar com ele. Mas eu não me sinto, não acho que eu sei jogar bem o suficiente para fazer um vídeo de como jogar. E eu acho que eu preciso aprender mais para extrair o bom proveito desse mecha. E no pior dos cenários, se eu realmente sei jogar com esse mecha, se eu realmente estou tirando o máximo proveito dele, e o que eu estou fazendo com ele é realmente tudo que ele tem para me oferecer, ele realmente é um mecha meio bananada. Ele é realmente um mecha meio bananada. Não porque ele seja ruim, mas é por todos esses problemas que eu falei no vídeo, sabe? Ele tem suas forças, óbvio, mas eu acho que a fraqueza dele acaba sendo muito maior que a força. Ele em solo, de novo, é muito bom. Eu gostei muito de jogar com ele em solo. Porque em solo não tem, vamos dizer assim, esse fator caótico de vários inimigos ao mesmo tempo. Na maioria das vezes é 1v1. Então você consegue usar o shield na hora certa, você consegue usar o dash na hora certa. Se você errar, você não é tão punido assim, porque você está no 1v1. Mas no squad é diferente. Eu percebo que, tipo assim, no 1v1,
a gente pode se dar o luxo de jogar agressivo, mas quando a gente está jogando squad ou team deathmatch, a gente não pode nos dar esse luxo. A gente tem que jogar mais pro time, jogar mais na defensiva, sabe? Tentando se proteger, proteger o aliado, usar o dash em alguém que está fora de posição para os nossos aliados comerem o rabo dele, ou para impedir que o inimigo maximize o dano em alguém. Mas, de novo, eu sinto que eu preciso jogar mais com ele para trazer conteúdo para você. Então, tipo assim, se você viu alguma jogada interessante com ele na internet, me marca. Se você acha que sabe jogar com ele, quer me dar alguma dica, fala comigo, de verdade. Eu gostaria muito de aprender e ver outras opiniões, porque eu tô sentindo que eu preciso tirar o feeling desse mecha, sabe? Ou não, talvez eu esteja errado. Beijos, se cuidem. Caralho, quase 40 minutos de vídeo, irmão. Um desabafo. Tchau.